Godzilla foi avistado e está indo em direção ao Titã X. No entanto, ele está prestes a fazer algo totalmente inesperado. A Terra não é o mundo calmo e familiar que acreditávamos ser. É um sistema vivo moldado por superespécies, criaturas além de qualquer coisa registrada na história. Algumas dessas superespécies evoluíram para desaparecer na própria floresta, tornando-se indistinguíveis da vegetação ao redor. Outras são titãs, forças da natureza tão poderosas que podem destruir cidades e mudar o equilíbrio do planeta em questão de instantes. E agora eles caminham entre nós, em um mundo que muda mais rápido do que podemos compreender. E mais uma vez, um nome ecoa mais alto do que todos os outros: Godzilla. Seu retorno ameaça trazer outro dia G, o momento em que o mundo percebeu que essas criaturas são reais, mas há mais nesse titã do que destruição. Hoje, testemunhamos um lado diferente de Godzilla, um rei temido até mesmo por sua própria espécie, e ainda assim, às vezes, algo muito mais complexo. Não apenas uma força de aniquilação, mas uma presença que pode, sob as circunstâncias certas, agir com propósito e até mesmo com contenção. Neste penúltimo capítulo, voltamos nosso foco para o mundo oculto que agora está surgindo ao nosso redor. Novas formas de vida, há muito tempo ocultas, estão começando a surgir, cada uma sendo uma peça de um quebra-cabeça muito maior e muito mais perigoso. A questão não é mais se outro confronto catastrófico vai acontecer, mas quando? Hoje começamos a responder essas perguntas. Vamos analisar a fundo cada monstro apresentado no episódio 9 da segunda temporada, examinando sua biologia, seu comportamento, suas dietas e o papel que desempenham dentro desse ecossistema frágil e em constante evolução. Esta é uma análise das criaturas que estão mudando o nosso mundo. E se você quiser ficar por dentro de cada novo titã revelado a cada semana, certifique-se de se inscrever aqui no Dangerville. Começamos este episódio dando uma olhada no único e verdadeiro rei dos monstros, o Titã, cuja função é impor ordem e manter o equilíbrio neste mundo natural em constante mudança. No episódio anterior, Godzilla foi atraído para a Austrália para começar a batalha contra Kokai-Velu, o misterioso Titã X. Os dois avançaram um contra o outro, o Titã X protegendo seu ovo, enquanto Godzilla só queria lembrá-la de que a superfície não é um lugar onde os titãs podem simplesmente vagar livremente. Eles lutaram ferozmente e Godzilla chegou a ficar com cicatrizes visíveis. No entanto, uma organização rival à Monarch pegou o ovo do seu lugar e saiu voando do continente. E Titã X, em pânico, correu atrás, tentando resgatar seu filhote. Mas Godzilla fez o mesmo. O que nos leva ao episódio de hoje, o rei dos monstros perseguindo Titã X de perto pelo Oceano Pacífico. A Monarch se mantém afastada, apenas observando. Eles só podem observar para onde essa organização misteriosa leva o ovo, o que os leva aos arredores da Ilha da Caveira. Titã X sobe por um enorme pico de penhasco que se ergue do oceano, um ponto estratégico para saltar sobre Godzilla caso ele se aproxime. Godzilla se ergue e ruge. Uma clássica demonstração de intimidação mostrando seu domínio absoluto, basicamente dizendo, não me desafie. Mas algo interessante acontece. Godzilla não se move. Normalmente, depois de sua demonstração de intimidação, ele avança e começa um ataque. Mas desta vez, ele simplesmente observa, mantendo sua posição. O que está acontecendo aqui é que Godzilla não está agindo como uma força malévola sedenta de sangue. Não, ele está mantendo a ordem ao rastrear Kokai até o lugar de onde ela veio, garantindo que ela volte para onde pertence. Esse é um comportamento fascinante do Rei dos Monstros porque demonstra que ele é mais do que apenas um brutamontes. Isso mostra níveis complexos de pensamento, representando uma espécie de força policial global, garantindo que os titãs fiquem em seu lugar sem recorrer imediatamente à morte. Já houve exemplos disso no passado, em que titãs rivais foram autorizados a viver simplesmente porque respeitam a ordem natural. E mais uma vez, isso está totalmente evidente aqui. No episódio anterior, os espectadores ficaram preocupados que a caracterização de Godzilla tivesse sido arruinada e que o pensamento crítico que definia o Rei dos Monstros tivesse desaparecido. Mas fico feliz em dizer que esse não é o caso. Se Godzilla quisesse Titã X morta, ela já estaria morta. Mas em vez disso, ele quis escoltá-la para casa, de volta ao Axis Mundi. Isso nos proporciona possivelmente a cena mais interessante de Godzilla que tivemos em muito tempo, e é lindo.
No entanto, uma coisa interessante é que Godzilla não a persegue até a Ilha da Caveira. Ele para no meio do caminho e espera que Kokai faça a coisa certa e volte para casa, o que o impede de continuar. Que motivo ele tem para não entrar na Ilha da Caveira? É simplesmente para evitar conflito com Kong? Ou será que há algo maior acontecendo aqui, algo que ele não quer perturbar? Godzilla, depois de cumprir sua missão, se afasta e nada de volta para as profundezas do oceano, provavelmente retornando ao seu templo para descansar até ser necessário novamente. O que nos leva diretamente ao que Kokai Velu está fazendo. Ao mudarmos o foco para Titã X, ela segue o cheiro de seu ovo e vai em direção à Ilha da Caveira, o lar misterioso de muitos dos monstros mais aterrorizantes da Terra, criaturas que poderiam devorar você em segundos. Aqui, a misteriosa organização comandada pela própria filha de Walter Simmons, Isabel, tomou posse do ovo de Kokai e está usando-o como isca. Mas com que propósito? Bem, ela planeja matar Kong, um dos titãs alfa da Terra que mantém o equilíbrio da Ilha da Caveira. Mas por quê? Antes que uma resposta possa ser dada, Kokai Velu chega, atraída pelo seu ovo. Antes que consiga recuperá-lo, ela é atingida por gás da organização e luta para continuar acordada, pela própria sobrevivência e por seu filhote. Mas logo ela sucumbe ao gás e fica ali inconsciente. O grupo leva o filhote para um local seguro, onde Titã X não poderia encontrá-lo. E eles começam a fazer algo que Apex tentou anteriormente, comando neural total de um titã. Eles começam a implantar módulos e sensores que vão enviar descargas elétricas por todo o corpo dela. Isso, se for bem sucedido, vai tomar controle total do corpo de Kokai. É através desse controle que esse grupo planeja matar Kong, porque ele é a única coisa que os impede de manipular livremente os portais do Axis Mundi. Algumas pessoas acreditam que ela trabalha para o mesmo grupo de Alan Jonah, a organização ecoterrorista que queria liberar os titãs para reduzir o papel da humanidade no planeta. Talvez eliminar os titãs alfa fosse a única solução que encontraram para libertar os monstros que têm medo de aparecer. No entanto, duvido que Jonah quisesse prejudicar ou matar deliberadamente os titãs, já que o grupo dele é estritamente pró-natureza. Isso provavelmente é algo muito mais sinistro. Voltaremos ao destino do Titã X em apenas um momento, mas por enquanto, quero que foquemos nos humanos lá embaixo, atravessando os ambientes traiçoeiros da Ilha da Caveira. Procurando por Kate, Kintaro e a organização rival, as tropas da Monarch, lideradas por Chin e Mei, estão à procura de uma antiga base de pesquisa da Monarch que foi tomada por esse grupo para ser usada para matar Kong. Eles avançam pela selva densa, torcendo para não encontrar nada que queira comê-los. No entanto, cipós no chão começam a se mover, como se fossem guiados por algo consciente. Um soldado é puxado para a copa das árvores acima, e ele desaparece tão rápido que parece que nunca esteve ali, mas mais gavinhas começam a descer, procurando seu próximo alvo. Este é ninguém menos que o estrangulador de cipós. Já tivemos um vislumbre dessas criaturas assustadoras em um episódio anterior, trancadas pela Apex, coletadas de uma expedição anterior. Mas agora, podemos vê-las em plena força, destruindo completamente as fileiras das forças da Monarch. Com grande agilidade, elas saltam pela copa das árvores, pulando de galho em galho para capturar presas. Uma a uma, suas gavinhas rastejam pelo chão, procurando algo para se agarrar. E quando consegue, arrasta-as com imensa força para sua enorme cavidade torácica, a boca, cheia de dentes afiados como navalhas e farpados, capazes de despedaçar qualquer coisa que tenha o azar de acabar ali. Curiosamente, essas criaturas assumem uma forma quase humana, com cabeça, corpo, braços e pernas bem definidos, construídos como os de um ser humano. Talvez este seja um caso de evolução convergente, onde duas espécies completamente diferentes desenvolvem características semelhantes porque se adaptam a ambientes ou pressões de sobrevivência parecidos. Ou talvez essas criaturas possam assumir várias formas e, neste momento, tenham se adaptado para se assemelhar à sua presa atual, a humanidade. Então ela se disfarça usando uma forma familiar para se misturar nas sombras, o que é uma ideia realmente assustadora. Eles destroçam a tripulação e até conseguem pegar a Mei, levantando-a, quase arrastando-a para sua boca escancarada. Mas graças ao Tim, ele a traz de volta ao chão, e a equipe foge o mais rápido que pode para uma clareira mais ampla, sem árvores acima deles que possam esconder mais estranguladores de cipó horripilantes.
De volta ao Titã X, a organização conseguiu instalar o dispositivo neural que, se funcionar, será capaz de comandar o Titã para cumprir suas próprias ordens. O agente sedativo começa a perder o efeito e Kokaivelu começa a acordar. Agora coberta por tecnologia criada pelo homem e sem seu ovo, só podemos imaginar o nível de confusão e angústia que ela deve estar sentindo. O grupo ativa o dispositivo que envia descargas de eletricidade pelo corpo dela. E em questão de segundos o dispositivo parece funcionar. E Titã X agora está sob o controle dessa organização. Eles a forçam a soltar um grito ensurdecedor. Um chamado para desafiar o protetor da ilha. Kong. Até esse ponto, essa organização secreta vinha mantendo Kong distraído, reproduzindo rugidos de outros monstros, o que o deixava desorientado e o levava para outras partes da ilha. Assim, eles poderiam dar início ao plano de instalar o dispositivo de controle neural. Mas agora Titã X solta seu rugido para desafiar Kong, e ele imediatamente começa a correr em direção ao som. Isso inevitavelmente levará a uma luta entre Kong, o protetor da ilha, e a misteriosa Titã X, a deusa do mar. Quem sairá por cima? Será que Kong vai ter que abater Kokaivelu, a titã que está apenas procurando por seu recém-nascido? Qualquer resultado será trágico, então resta torcer para que o rei da Ilha da Caveira mostre misericórdia à deusa do mar e que se chegue a uma solução pacífica. Seja qual for o resultado, o mundo não está preparado. Encerramos assim o levantamento das criaturas vistas no episódio 9 de Monarch, Legado dos Monstros, segunda temporada. Esse olhar sobre o Monsterverse só aumentou ainda mais nosso entendimento dos titãs e nos deu uma visão melhor de como o Rei dos Monstros funciona, dando a ele mais profundidade e inteligência do que jamais vimos antes. E agora, Kong e Kokaivelu estão prestes a se enfrentar em uma batalha cataclísmica que, sem dúvida, vai abalar as próprias fundações da Terra. Depois de tudo o que aprendemos sobre Titã X e o fato de que ela é simplesmente um animal inocente, uma mãe, e só quer voltar para casa, espero que a solução seja a paz. No entanto, considerando as intenções dessa organização rival, a paz pode não ser uma opção. Espero que quando chegar a hora, Kong deixe esse monstro em paz e não lhe dê o mesmo destino que ele já deu a tantos que ousaram desafiá-lo. Mas, por enquanto, só podemos torcer. Na próxima semana, vamos trazer o episódio final de todos os monstros de Monarch, Legado de Monstros, e vamos analisar cada um deles. Dizem que grandes revelações vão quebrar na internet, então você não vai querer perder. Tem sido uma honra analisar a biologia, o ecossistema e a vida dos titãs enquanto a segunda temporada se desenrola. Mas o conteúdo não vai parar por aí. Muito mais está por vir enquanto analisamos o futuro. Inscreva-se e ative as notificações para não perder atualizações da Monarch. Não deixe de comentar qual foi o seu monstro favorito. Eu fui Alistair e nos vemos, residentes, no próximo vídeo.